Fala, torcedor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu vou trazer aqui pra gente, além da análise da partida entre Fluminense e Boa Vista, em que o Fluminense tropeçou, empatou e frustrou um monte de gente, eu vou trazer uma análise um pouco superficial até sobre os outros times que atuaram também nessa rodada, tanto o Flamengo quanto o Vasco e o Botafogo, um pouquinho do que eu vi de cada um deles. Bom, a análise começa logo depois da vinheta. Vamos começar falando um pouquinho sobre a partida do Fluminense ontem à noite, uma partida que, assim, frustrou muita gente e eu também, lógico, né? Eu tava esperando um desempenho um pouco melhor, mas eu vou confessar a vocês que esse empate ou esse tropeço até demorou para vir. O Fluminense, em nenhum momento desse campeonato carioca, conseguiu desempenhar um bom futebol. E a partida de ontem apenas comprovou isso. É claro que a gente ainda está no início de temporada, vale ressaltar que ontem foi o time reserva também. Enfim, eu estava até conversando com meu pai no decorrer da partida, e esse time reserva ele faz apenas a gente contestar ou confirmar que o time titular está muito à frente dos outros. Independente de quem você diga. Os laterais ontem foram mal. Tá certo que a maioria das jogadas do Fluminense ontem saíram pelo lado esquerdo, muito com o Keno e com o Jorge. O Jorge até acertou alguns cruzamentos na área, mas tá devendo demais, assim. Eu acho, assim, lógico que eu sou muito leigo nessa questão da parte física, mas o Jorge tá devendo na parte física. Eu tô achando ele muito travado ainda, não sei porquê, mas não consegue apoiar com velocidade, não consegue voltar com velocidade também. A parte do voltar nunca foi o forte dele, né? Mas, sei lá, o que aparenta é que ele tá ainda mais pesado do que já era. E o lado direito ontem com o Guga foi inoperante. O Fluminense não conseguiu atuar pelo lado direito. A maioria das vezes, a bola estava na direita, rodava o campo todo lá para finalizar ou com o Keno ou com o próprio Jorge. Michel Araújo ontem uma negação, assim, eu vou confessar a vocês que eu estava com expectativa boa com relação ao Michel Araújo para esse ano, mas as duas partidas que ele atuou, sinceramente, não é jogador para estar no elenco. Como até assisti a live do Sentimento Tricolor ontem do André. Salve, André. Sei que você a maioria das vezes assiste aqui aos vídeos, a Tropa do Sentimento também, são todos bem-vindos. Bom, estava assistindo ontem na live do André e de fato, assim, tiveram muitos comentários com relação à qualidade do Michel Araújo. Eu, particularmente, ainda acredito no potencial desse rapaz. O problema é que ele não pode atuar como armador do time. Ele não pode atuar como armador sozinho. Ele não é um Paulo Henrique Ganso que consegue controlar a partida, que consegue achar um jogador em melhor condição. Ele é um jogador operário, sabe? É aquele jogador que ajuda na construção, mas que não pode ser a peça principal na construção do time. Acho até que pro Michel Araújo render, o Fluminense precisa mudar a forma de jogar. Não pode jogar num 4-3-3, principalmente quando um dos pontas é o Marrone, né? O Marrone ontem conseguiu, mais uma vez, anular qualquer expectativa que você tenha com relação a ele, ao futebol dele. Marrone em nenhum momento, com a camisa do Fluminense, conseguiu desempenhar. Nada, nada. E dizem que é de onde você menos espera que não sai nada mesmo. E Marrone tá nesse nível, sabe? A gente já não consegue mais esperar, não consegue mais ter nenhuma expectativa com relação a esse jogador. E eu não consigo entender como é que o Fluminense ainda vai propor uma renovação de contrato para esse rapaz. Ou para o Midtjylland, né? Que é o time dele lá na Dinamarca. É muito fácil para a gente criticar agora que viu a questão do jogador, né, que não atuou bem no ano passado, mas se é fácil para a gente analisar esse desempenho, é fácil também para o nosso treinador. O Fernando Diniz tem muitos méritos, mas a renovação do Marrone é um erro. Se isso acontecer, é um erro, principalmente porque ele inviabilizou, ele não quis a contratação do Vina. Não é possível que o Vina desempenharia menos do que ele. Uma colocação do André na live dele de ontem, e até concordo, não gosto do futebol do Caio Paulista, mas entre Caio Paulista e Marrone, preferi o Caio Paulista muito mais, assim. O Caio Paulista, querendo ou não, ele tinha sangue na veia, sabe, demonstrava uma coisa que o Marrone em nenhum momento com a camisa do Fluminense conseguiu. Nenhum, nada. Você não tira nada do Marrone.
E é uma pena, porque é um jogador novo, é um jogador que, quando surgiu como promessa, mas não é jogador para Fluminense. Outro jogador que ontem começou relativamente bem no primeiro tempo, e que eu esperava um pouquinho mais de rendimento também, é o Felipe Melo. Ontem participou muito da construção das jogadas, muito mesmo. Todas as bolas passavam pelo pé do Felipe Melo, todas elas, quando na verdade teria que passar pelos pés do Lima ou do Michel Araújo também, enfim. Mas todas elas passavam pelo pé do Felipe Melo. E aqueles passes em profundidade, aquelas viradas de jogo que ele costumava dar, beleza, ele acertou muito, mas ele ainda está devendo na parte física. Felipe Melo é um bom jogador para você ter no elenco. É um bom jogador. Em algum momento ele vai ser útil, mas não agora, sabe? Deixa para colocar o Felipe Melo num momento em que não tiver mais opções, entendeu? Então, assim, ontem o Fluminense atuou muito mal mesmo. A gente não construiu muitas jogadas no primeiro tempo. Primeiro tempo, modorrento, ruim demais. O gol tinha que sair do jeito que saiu, né? E um detalhe muito importante: o Fluminense conseguiu empatar um jogo em que o goleiro do Boa Vista estava muito mal na partida. O goleiro do Boa Vista ontem errou praticamente todas as saídas do gol, todas elas. Em nenhum momento o Fluminense conseguiu aproveitar, tirando a parte do gol contra, logo no finalzinho do primeiro tempo. E aí, quando começou o segundo tempo, veio a questão da expulsão do jogador do Boa Vista, uma expulsão assim ridícula até. Duas faltas no meio campo, duas faltas bobas demais. E depois que o Boa Vista teve o jogador expulso, eu, igual acho que a maioria de vocês, pensou: bom, agora com 1-0 no placar e com um jogador a mais, o Fluminense vai conseguir se soltar. E foi exatamente o contrário. O Fluminense em nenhum momento conseguiu mostrar uma superioridade de time grande, sabe? De tá ali para golear o tempo todo. Não foi assim. Em nenhum momento do ano o Fluminense conseguiu desempenhar dessa maneira. Conseguiu mostrar que do outro lado tinha alguém, sabe, faminto, com vontade enorme de ganhar um jogo, ou de golear, ou de demonstrar um bom futebol. Ainda não. Não é o Fluminense de 2022 ainda. É claro que é início de temporada, a gente tem que saber até onde vai essa crítica, mas essa pressão, ou pressão, entre aspas, né? Quem está carregando para si é o próprio Fernando Diniz. Particularmente, eu não consigo entender por que ele está poupando 11 jogadores. Nossa competição mais importante está muito longe ainda, que é a Libertadores. Então, assim, não tem necessidade de você poupar 11 jogadores. Não tem nenhuma necessidade de você poupar 11. E você queima os atletas que atuam no time reserva. Porque quando você olha uma partida daquela de ontem, você pensa, pô, mas quem é que vai conseguir assumir a titularidade nesse time jogando dessa forma? Mas é claro que vai ser diferente. Os times que os dois atuam são completamente diferentes. Então, a cobrança ela tem que ser medida, lógico. Agora, se ele tivesse dado sequência para um dos times, ou mesclando, que seria... Assim, não sou fisiologista, não tenho controle sobre fadiga muscular, não tenho. Mas se ele tivesse mesclando ao invés de poupando 11, aí sim, a cobrança poderia ser até um pouco maior com relação ao desempenho. Mas atuando da forma que tá, você não consegue dar parâmetro pro torcedor para cobrar nem de um, nem de outro. A gente vai cobrar do Fluminense como instituição, como clube grande que é, e isso coloca pressão em cima do trabalho do Fernando Diniz. Bom, e ontem, no empate foi merecido, até para dar um choque de realidade para a torcida do Fluminense também. Muita gente acreditou que o fato da gente ter contratado muito bem para a temporada e ter um elenco, ter um time bom ano passado, nos deu um status de Flamengo, por exemplo, e tá longe ainda. A gente tá longe ainda de ter um time 2 tão bom quanto o time 2 é do Flamengo com relação ao time 1. Então, assim, a gente tem que colocar o pé no chão e pensar, a gente está fazendo um grande trabalho de gestão, a gente está fazendo um grande trabalho de construção de elenco, a gente está fazendo um grande trabalho para conseguir alcançar grandes títulos. Mas para chegar num nível de time ou de elenco que o Flamengo tem, ainda falta caminhar um pouquinho. A gente vai chegar. Eu acredito muito que a gente vai chegar, mas ainda falta. Falando em Flamengo, e agora falando um pouquinho dos outros times, a partida do Flamengo não tem como avaliar. Foi um time reserva. Reserva não, na verdade, foi o terceiro time dos caras. E eles conseguiram um empate
com um monte de meninos jogando. Então, essa partida do Flamengo eu vou até deixar para analisar depois, ou para uma próxima partida deles, com esse mesmo time, até pela mesma questão do Fluminense, né? Não tem como você cobrar rendimento de um time que não joga muito junto. Agora, quem me surpreendeu muito nessa rodada foi o Vasco. O Vasco teve uma evolução muito grande com relação aos jogos que eu havia visto. E eu acho que a gente espera do Jorge o que o Lucas Piton mostrou na partida do Vasco. Muita qualidade pelo lado esquerdo, o gol do Nenê, uma jogadaça do Lucas Piton. Então, assim, eu como torcedor do Fluminense, eu espero muito que o Jorge consiga apresentar o que o Piton apresentou em um lance ou numa partida. Eu quero que o Jorge apresente aquilo para mais durante a temporada. O Vasco tem muito a crescer durante a temporada e mostrou que vem forte, sim, mesmo com um elenco novo, mesmo com um treinador novo. Eles vêm fortes, sim. Ainda falta 1 ou 2 peças de reposição, falta ainda um camisa 10 para suprir a falta do Nenê quando ele se ausentar das partidas, mas o Vasco atuou muito bem. A partida do Botafogo, ainda ontem, eu vou confessar a vocês que eu consegui assistir só o primeiro tempo, até porque ia conflitar com o jogo do Fluminense. Primeiro tempo do Botafogo muito ruim mesmo, assim. Botafogo criando muito pouco e, na maioria das vezes, como o Fluminense criava, sempre pelas pontas. E diferente do Fluminense, o Botafogo atuou muito pelo lado direito, muito com o auxílio do Lucas Piazon e do Rafael pelo lado direito. Não sei como é que foi no segundo tempo, eu vi que o Botafogo venceu a partida por 2-0, mas muita jogada de ponta e do lado esquerdo muito cruzamento na área. Eu acho, assim, minha humilde opinião, de todos os 4 que desempenharam, o pior deles em campo foi o Fluminense. Porque era onde você tinha maior expectativa com relação ao time que ia entrar em campo, e foi o que teve o pior resultado. O Flamengo entrou com um time de júnior, não tem como comparar. O Botafogo está começando agora a construção do elenco, do time que vai atuar durante o campeonato todo. Teve um bom desempenho no segundo tempo, pelo que eu vi, né, com relação a comentários, enfim. E o Vasco, de todos eles, foi o que melhor desempenhou nessa rodada, tá, gente? Não tô dizendo que o Vasco é o melhor time do campeonato, longe disso. Mas nessa rodada, quem melhor desempenhou foi o Vasco da Gama. Bom, gostaria muito de saber a opinião de vocês, tanto do jogo do Fluminense em si, quanto dos outros. Quem você enxerga hoje como principal adversário do Fluminense no campeonato? Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. E é isso. Nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!